Hoje estamos ainda em Daniel capítulo 7, estamos com um esboço novo, mas estamos ainda nesse capítulo tremendo, é um capítulo maravilhoso que tem uma visão muito especial. Claro que todas as visões são quando vêm de Deus, revelam coisas maravilhosas, mas temos mostrado como essa visão é fundamental, contém muitas sementes, muitos aspectos, e o centro dessa visão é a visão exatamente de Deus, chamado de Ancião de Dias, e do Filho do Homem. Então vamos orar, vamos pedir ajuda especial do Senhor para revelar as suas, assim como ele revelou para Daniel, que nós possamos ter também uma experiência de revelação, ainda mais se tratando do nosso próprio Deus. Senhor, é maravilhoso quando alguém teve um verdadeiro encontro contigo. Nós gostamos de ver com os nossos olhos, para nós é muito importante ver. E essa visão que o Senhor deu para Daniel, com tantos detalhes, tinha muitas coisas importantes nessa visão, mas principalmente o centro da visão era a visão do Senhor mesmo, e de uma forma muito mais completa, muito mais profunda do que a maioria das visões. Cada visão que o Senhor deu para algum servo teu tinha uma finalidade, tinha um aspecto super importante, mas como foi maravilhoso Daniel poder ter visto o Senhor vindo para estabelecer um tribunal, para estabelecer o juízo justo, e depois vendo o Filho do Homem chegando, vendo a divindade de uma forma mais completa. Tudo isso até assim nos deixa assombrados, mas nós queremos realmente, com muito temor e com muita gratidão em nossos corações, queremos nos aproximar dessa palavra, dessa porção da Tua palavra, e pedimos que o Senhor também nos agracie com revelação, com entendimento, porque sabemos que mesmo tendo a palavra aqui, se alguém pudesse ver alguma coisa nas visões, mas se não tivesse o coração aberto, não traria nada. E nós sabemos que depende totalmente do Senhor revelar para nós, senão são meras palavras e a gente vai continuar a nossa vida como sempre. Mas quando o Senhor nos toca, como Daniel ficou sem palavras, ficou impactado, ficou pensativo, e mudou com certeza toda a maneira que ele tinha de ver as coisas, de ver o teu plano. Nós também queremos ser impactados por ti, Senhor, queremos ser transformados por uma verdadeira visão de quem o Senhor é e daquilo que o Senhor vai fazer. Pedimos a tua ajuda, pedimos que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos tome pela mão e que o Senhor nos mostre, ó Deus, quem o Senhor é. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Então, como nós temos falado, dentro do livro de Daniel, esse capítulo tem uma posição central, uma posição muito chave em relação a todas as outras visões, e dentro da visão como um todo, porque essa visão inclui todos os aspectos dos reinos sucessivos, o aspecto do anticristo, o aspecto dos santos que vão reinar com Jesus, o aspecto da guerra contra os santos. Então nós temos todos esses elementos aqui nessa visão. Muitos deles vão ser mais detalhados em outras visões, em outras partes das Escrituras, mas é uma visão muito completa, é uma visão que tem muitos elementos realmente do plano de Deus e daquilo que vai acontecer no final. Mas no centro dessa visão, que é tão completa, tem também algo que é super importante, que é a visão de Deus. Nós sabemos que poucas pessoas puderam ter algum tipo de visão de Deus. Quando nós lemos alguns relatos, por exemplo, assim, na vida de Abraão, fala que Deus apareceu para ele, mas não tem nenhuma descrição de como era. E depois, quando Abraão teve uma visitação
Deus em sua forma, Deus como se fosse um dos três homens, né, que vieram visitar Abraão e almoçaram com ele, no capítulo 18. Então nós temos um Deus que se revelou como homem, ele escondeu sua glória, ele apareceu como um homem simples. Então nós temos vários aspectos das visões de Deus na palavra de Deus. Nós temos a visão de Isaías, em Isaías 6, mas também não tem uma descrição de como Deus era, sua aparência. Ezequiel teve uma visão fantástica. Ezequiel viu muitos aspectos, ele viu querubins, nós vamos ler daqui a pouquinho uma parte dessa visão, mas nós não temos muita descrição, poucas descrições de como Deus era. Moisés, Deus passou na frente dele, mas ele viu pelas costas e, no fim, não tem uma descrição física de Deus. E temos também uma palavra no Novo Testamento, em João capítulo 1, que fala que ninguém pode ver Deus na sua plenitude, ele não pode ver Deus plenamente. Deus falou isso com Moisés também, falou assim, olha, você não vai poder me ver, eu vou te mostrar pelas costas só. Então, nós temos todos esses aspectos, assim, as visões de Deus, mesmo no livro de Apocalipse. João viu Jesus no primeiro capítulo. Enfim, tem muitos aspectos de Deus, mas nós vamos falar mais sobre isso depois, mas só dando uma introdução, nós já mencionamos isso, que em Daniel 7, nós temos 2 versículos que falam sobre o ancião de dias e temos 2 versículos que falam sobre o Filho do Homem. Então, versículos 9 e 10 falam sobre o ancião de dias. Vamos ler. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Depois, os versículos 13 e 14 vão falar do Filho do Homem. Hoje, nosso assunto é o ancião de dias, versículos 9 e 10. Nós vamos focar nisso, e aí, provavelmente nas próximas aulas, acho que mais de uma, nós vamos falar sobre o Filho do Homem. Então, aqui, Daniel tem algo muito especial nessa visão. Eu vou falar de 2 coisas, deve ter muitas outras, mas eu vou mencionar 2 coisas importantes que são aspectos singulares, são aspectos específicos dessa visão. A primeira é que nós temos uma visão de Deus, mas nós temos 2 figuras. Isso não acontece no Antigo Testamento. Nós, na nossa perspectiva de hoje, que entendemos que Jesus é o Filho de Deus, Jesus explicou muita coisa sobre ele e o Pai, Jesus também explicou sobre o Espírito Santo, e os teólogos desenvolveram uma doutrina chamada Trindade. A palavra Trindade não está na Bíblia, mas tem, para muitos cristãos, a Trindade é realmente uma doutrina, e eu não desprezo a teologia, não acho que teologia é desnecessária ou não importante, mas a gente sempre precisa entender as limitações da teologia. A teologia, os teólogos estudam as Escrituras, e isso é uma tendência de todos nós, eu faço isso também. Eu vou estudar esses textos e eu procuro extrair do texto algo que eu consigo entender e que eu possa passar. E nós sempre estamos tentando entender as coisas com a nossa mente. Deus nos deu uma mente, Deus quer que a gente tenha uma relação com Ele. Nós não devemos ser pessoas pessoas que não pensam, pessoas que não procuram entender. Mas precisamos entender que Deus, Ele é muito acima da nossa capacidade de entendimento.
Então, qualquer tentativa nossa de reduzir, a palavra certa é reduzir, nós tentamos, as mentes mais brilhantes, tem teólogos que são fantásticos, estudam anos, leem muitas coisas, estudam as escrituras, se aprofundam muito mais do que a maioria de nós, mas os teólogos, eles tentam reduzir os princípios de Deus a uma maneira que nós podemos entender. E tem muitos exemplos disso. Então, a Trindade é um grande exemplo de como nós tentamos entender a divindade de uma forma que a gente consiga explicar. Quase todos os teólogos vão sempre falar, isso é um mistério, Deus são três pessoas, mas é um só, é um mistério. Mas mesmo assim, uma coisa que eu queria passar, eu sempre quero passar isso, é que quando a gente coloca uma definição, quando a gente coloca um limite, Deus são três pessoas, eles são muito unidos, eles são um só, Deus é um só, mas são três. Então, quando nós achamos um jeito de definir, nós tiramos o mistério. E isso é um pecado, isso é uma tragédia, a gente tirar o mistério. Nós sempre temos que nos aproximar de Deus e de todos os aspectos. Tem Jesus como encarnação, Jesus é homem, Jesus é Deus. Nós não podemos compreender plenamente esse mistério. Tem um outro mistério que os teólogos sempre tentam definir e que todos esses mistérios você vai encontrar pessoas que têm posições contrárias. Então, tem muitas pessoas que ensinam, não, Deus não são três pessoas, Deus é um só, são três manifestações. Então, existem muitos debates, muitas controvérsias sobre esses mistérios. Então, Jesus é só Deus, Jesus é só homem. Então, o mistério que traz uma tensão entre aspectos diferentes, nós tentamos tirar o mistério. O livre-arbítrio é um outro exemplo de como nós tentamos reduzir mistérios. Veja como o próprio homem é um mistério. O nosso ser, a estrutura do nosso ser é um grande mistério. Então, quando nós falamos mistério, não significa que nós nem vou tentar entender, eu não quero saber nada, não dá para entender, mas toda compreensão é parcial e toda compreensão, quando nós entendemos um pouquinho, nós vamos entendendo que é além da capacidade de descrição em palavras. Então, por exemplo, Ezequiel, ele teve uma visão muito complexa. Daniel, na visão dele aqui, não é tão complexo. Ele descreve o ancião de dias, depois ele vai falar sobre o filho do homem, e a descrição de Daniel não é tão complexa nem tão misteriosa. Mas se você se lembra de Ezequiel 1, é uma descrição muito misteriosa. Falando talvez mais sobre os querubins. Tinha uns 4 querubins, e as rodas dentro das rodas, que fazia parte do cenário, parte do cenário do céu, mas ele viu mais isso. Depois, no final, ele viu um trono e alguém semelhante a um homem sentado no trono, e ele pôde descrever muito pouca coisa a respeito desse homem no trono. Então, tudo isso é para a gente entender que essas coisas não são simples, e nós precisamos realmente ter muito temor de Deus e muita cautela para não tentar formar ideias humanas em relação a isso. Mas o que eu queria colocar, assim, são 2 aspectos aqui que são bem diferentes na visão de Daniel. Então, o primeiro aspecto diferente é que Daniel vê 2 pessoas divinas. E isso é especialmente singular porque no Antigo Testamento, por isso que até hoje os judeus ortodoxos, os judeus religiosos, o maior problema que eles têm com o cristianismo é justamente a questão da Trindade.
e eles não aceitam que Jesus veio como o Messias deles. Mas quando os cristãos falam que Jesus é Deus e que ele é distinto de Deus Pai, né? Tem Deus Pai e tem Deus Filho. Para eles isso é um absurdo. Mas olha que nas Escrituras, que todo judeu ortodoxo, todo judeu que realmente aceita as Escrituras, ele aceita o livro de Daniel como parte das Escrituras inspiradas. E aqui, eu nem sei exatamente como eles explicam isso, mas aqui eles têm uma visão, Daniel teve uma visão do ancião de dias. Talvez, eu acredito que a maioria entende que talvez o filho do homem não fosse divino. Nós vamos falar isso em outra aula, mas o filho do homem que veio nas nuvens dos céus, e depois Jesus veio cumprindo isso e mostrando, e temos muitas evidências de que Jesus, ele é a imagem de Deus. Então, quando você lê a visão que o apóstolo João teve de Jesus no primeiro capítulo de Apocalipse, ele tem muitas coisas parecidas com essa descrição do ancião de dias. Então Jesus revela, ele tem a mesma aparência, ele mostra quem como é o próprio Deus. Então, o Filho do Homem, ele é Deus também. Mas aqui a gente percebe claramente que vem o ancião de dias, depois vem o Filho do Homem, e o Filho do Homem, porque podia até pensar, eu estou vendo o ancião de dias, aí a cena muda e vem o Filho do Homem. Poderia pensar, e tem gente até que interpreta assim, mas eu não sei como é que eles entendem a última parte, mas o Filho do Homem poderia ser visto como, esse é o mesmo ancião de dias, só que agora ele está vindo como Filho do Homem. Mas não dá para falar isso, porque no versículo 13, o Filho do Homem se dirigiu ao ancião de dias. Então, são distintos, são diferentes, né? E, na verdade, só tem 2 lugares nas Escrituras, um aqui, no Antigo Testamento, e outro no Novo Testamento, onde as Escrituras mostram, tem lugares que isso aparece de uma forma mais indireta, mas só 2 lugares em que, numa visão, alguém viu como pessoas distintas, Deus Pai e o Filho. Daniel 7 e Apocalipse 5, quando João é levado ao céu numa visão e ele vê alguém sentado no trono e depois ele vê o cordeiro que vai e pega da mão daquele que está sentado no trono, ele pega o rolo com os selos e ele começa a abrir os selos. Então, só essas 2 passagens, Daniel 7 e Apocalipse 5, é que nós vemos, Deus mostra essa distinção, porque temos Jesus sendo batizado, aliás, 3 vezes na vida de Jesus teve uma voz do céu que falou, a voz do Pai, mas somente nesses 2 lugares aparece na visão. Então, continua sendo um mistério, continua sendo algo que nós não podemos definir com nossa maneira de entender na lógica humana, mas então essa é a primeira coisa que é bem diferente nessa visão. E a segunda coisa é uma descrição, não é muita coisa, mas nós temos uma descrição um pouco mais completa, porque Ezequiel viu um homem sentado no trono, nós vamos ler a descrição dele também, mas aqui descreve o ancião de dias, descreve, assim, nem fala que ele parece um homem, mas ele se assenta no trono. Então tudo que ele faz aqui, ele tem uma semelhança a uma pessoa, a um homem, e fala das suas vestes e dos cabelos, tá? Então, é o único lugar no Antigo Testamento. Depois nós temos a descrição de Jesus em Apocalipse 1, que é meio semelhante a isso. E tem até anjos, descrições de anjos que têm uma semelhança, que parecem, que revelam algum aspecto de Deus,
também tem, às vezes, aspectos dessa aparência. Mas, então, são essas duas coisas que são bem diferentes nessa visão. Claro que tem vários outros pontos importantes, mas eu queria destacar isso, que é o único lugar onde fica claro, porque assim, em Ezequiel 1, quem estava sentado no trono? Há uma união muito grande na divindade, eles são distintos, mas eles são um só. Então, quando Ezequiel vê uma pessoa semelhante a um homem sentado no trono, nós podemos pensar que é Jesus. Então, por isso que essa visão é diferente, porque ela faz uma distinção e também descreve o ancião de dias. Não é, como eu falei, assim, não são muitos detalhes. E nós temos esses 2 versículos que falam sobre o ancião de dias, mas, na verdade, o que nós temos nesses 2 versículos? Nós temos a descrição de que houve, assim, é como se alguém tivesse montado um tribunal. Esse tribunal não existia ali antes. Olha como diz no versículo 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. Depois nós vamos descobrir, porque o Filho do Homem vem com as nuvens, então ele vem dos céus para a terra e ele vai até o ancião de dias. Então, fica muito claro na descrição de que esse tribunal foi montado. Esse tribunal não é como quando alguém é conduzido a uma cena no céu, que já existe, né? Isaías foi até o céu, o próprio apóstolo João entrou no céu para ver muitas cenas ali nas visões dele. Mas nessa cena que Daniel vê na visão dele, os tronos foram colocados. Então alguém, né, Deus ordenou que fosse colocado ali todo o cenário de um tribunal. Então, a maior parte da descrição no versículo 9 e 10 é do cenário, não é nem do ancião de dias. A única coisa que nós temos do ancião de dias é que ele depois que colocaram os tronos, ele se assentou e que as suas vestes eram brancas e que o cabelo da sua cabeça era como lã puríssima. Então, a única descrição que nós temos do ancião de dias é essa. O restante dos 2 versículos vão falar do trono, dá uma ênfase muito grande no fogo. O fogo é mencionado 3 vezes, que o trono era de chamas de fogo, as rodas, que é meio semelhante à visão de Ezequiel. Então, Deus tem um trono, mas o trono de Deus tem rodas. Em Ezequiel 1, essas rodas, na verdade, são os 4 querubins. Então, os 4 querubins que carregam a presença de Deus, né, os querubins têm rodas e eles mesmos são as rodas. A visão de Ezequiel é muito difícil da gente descrever, porque ele vai vendo uma coisa e parece que é muito dinâmico, é muito assim, ele não consegue colocar em palavras, né? Ele tenta colocar em palavras, mas é muito difícil. Então, o trono é de chamas de fogo, as rodas têm fogo e tem um rio de fogo que sai de diante de Deus. Então, ele está sentado num trono de fogo, as rodas têm fogo e ainda sai um rio de fogo diante de Deus. Então, aí tem essa descrição, depois tem... citando que tem milhares de milhares, milhões de seres celestiais que estão servindo a esse Deus, e depois assentou-se o tribunal. Então, nós queremos chamar atenção para alguns aspectos, depois nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais em alguns pontos importantes aqui. Primeira coisa que eu quero salientar é que essa expressão ancião de dias só é encontrada nesse capítulo, mas é encontrada 3 vezes. Então, Daniel 7,
É o único lugar na Bíblia que chama Deus, é o único lugar que usa esse título de ancião de dias. E só vamos ver as 3 vezes que esse título aparece, porque isso também tem significado. Então, a primeira vez está no versículo 9, que tem um tribunal, e a figura central desse tribunal, aliás, nós não ficamos sabendo quem mais está nesse tribunal. Mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas então tem o tribunal, tem tronos no plural. No final do versículo 10 fala assim, assentou-se o tribunal, indicando assim que, porque o ancião de dias se assentou no versículo 9. E aí depois de descrever o restante do cenário, fala o tribunal se assentou. Então, além de Deus, como um tribunal que nós temos aqui, tem o juiz, mas tem várias outras partes, tem o júri, tem advogados, enfim, tem outros elementos no nosso tribunal humano. Então, Deus ele também tem um tribunal, isso é muito importante para a gente entender. Claro que nós não temos muita informação sobre esse tribunal, mas é um aspecto importante. Então, a primeira menção do ancião de dias é que ele é a figura central do tribunal e ele é o primeiro que se assenta. A gente lembra de tribunais humanos e todo mundo tem que ficar de pé depois que o juiz se assenta, aí todos podem se assentar. Então, é um pequeno retrato, uma pequena figura do tribunal de Deus. Então, o ancião de dias é o primeiro a se assentar, ele é a figura central. Claro que tudo é focado nessa visão do ancião e do trono dele, e as outras coisas, os outros participantes não são nem descritos aqui. Ok? Então, essa é a primeira vez que aparece o ancião de dias. Depois, no versículo 13, quando fala que o Filho do Homem vem com as nuvens do céu, então vamos continuar imaginando essa cena. Daniel está vendo todos os reinos humanos, ele vê os 4 reinos, depois ele vê o 4º reino que é mais terrível, depois dentro desse 4º reino tem o chifrinho que se torna grande. Então ele vê todas essas coisas e depois ele vê que vai haver um ponto final, essa sucessão de reinos não vai continuar para sempre. Então ele vê um tribunal montado. Esse tribunal, Deus está no seu trono nos céus, mas ele vai montar um tribunal aqui na terra. Ele vai se assentar. E aí, depois de descrever esse tribunal, no versículo 13, Daniel continua olhando e ele vê o Filho do Homem chegando com as nuvens do céu. Então, é como todo tribunal sentado, juiz, todo mundo está ali, mas eles estão esperando a presença de alguém que é central no julgamento, alguém que precisa aparecer, seja o promotor, ou sei lá, alguma figura importante. Então todo mundo está esperando. Então o Filho do Homem, ele chega com as nuvens do céu e ele, versículo 13, ele se dirige, ele chega, então o tribunal todo montado, todo esperando, o Filho do Homem, que é o grande esperado, ele chega e se dirige ao ancião de dias. E depois até o versículo 13 ainda fala, e o fizeram chegar. Então, o próprio Filho do Homem se dirige, anda em direção ao ancião de dias, mas ele também é conduzido, as pessoas estão esperando, os servos, o tribunal, as pessoas ali estão dizendo, vem aqui, ele é o esperado, todo mundo sabe que é ele que precisa chegar. E quando ele chega, o que acontece? Versículo 14, foi-lhe dado o domínio. Então, o que acontece aqui é algo tremendamente significativo, porque o Filho do Homem, ele vai receber das mãos
do ancião de dias o domínio. Ele vai receber, então ele chega com as nuvens do céu e ele recebe o domínio. E nós sabemos de outros textos que o Filho do Homem se torna o juiz. Jesus mesmo falou: o Pai entregou tudo em minhas mãos, eu que vou julgar. Então, o ancião de dias, que é o grande juiz, mas que se assenta no tribunal, ele vai entregar para o Filho do Homem. É claro que tem muitas coisas nessa sequência que nós não entendemos, eu só estou apontando as coisas que a gente vê nesse capítulo, mas é evidente que nós temos muitas perguntas, muitas coisas que nós não entendemos. Mas então essa segunda menção do ancião de dias está no versículo 13. E aparece mais uma vez no capítulo, quando no versículo 21, um versículo que nós já estudamos aqui, no versículo 21, diz que Daniel estava olhando e ele vê que o chifre fazia guerra contra os santos e que nessa guerra o anticristo, o chifre, está tendo domínio, está ganhando. Ele está conseguindo perseguir, matar, tomar. Ele que está dominando na terra, ele que está dominando. E aí no versículo 22, que é a terceira menção do ancião de dias, fala assim que essa guerra e esse domínio, esse prevalecer do chifre contra os santos nessa guerra, isso vai continuar até que. Então, nós já temos falado um pouquinho sobre essa vitória aparente do anticristo, que segue o mesmo padrão da vitória aparente que Satanás ganhou contra Jesus quando o levou à cruz. Mas essa vitória que Satanás pensa que está alcançando, na verdade é a sua maior derrota. Porque Satanás achou que estava vencendo o Filho de Deus quando o colocou na cruz, e na verdade, pela morte, o Filho de Deus venceu Satanás, venceu a morte, venceu o inferno. Então, a mesma coisa acontece com os santos do Altíssimo, falamos sobre isso. Então, essa guerra que o anticristo faz contra os santos só vai até um ponto. Qual é esse ponto? Versículo 22. Até que veio o ancião de dias. Então, nós estamos voltando a esse ponto do versículo 9. Então, a guerra contra os santos prossegue e até aparentemente ele está ganhando, né? O anticristo está ganhando, mas isso acontece até que veio o ancião de dias. E foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então aqui nós temos uma coisa assim, são aspectos, como eu falei assim, como que isso vai acontecer, como que isso vai desenvolver passo por passo, nós não sabemos, mas nós temos vários outros versículos, vários outros textos que nos ajudam a entender isso, e aos poucos nós vamos mencionando e complementando essas informações. Mas eu só queria colocar, o ancião de dias é o juiz principal, ele senta no tribunal, no versículo 9. No versículo 13, chega o Filho do Homem, e o ancião de dias entrega o domínio, ele entrega o direito, ele entrega o direito, a posição de poder julgar todas as nações e de poder governar sobre todas as nações. Então, nós temos uma transferência de autoridade. O Pai transfere ao Filho, ele entrega ao Filho. Em parte, isso já aconteceu, porque Jesus já venceu sobre o inimigo, já venceu sobre a morte. Nessas visões, como nós já mencionamos várias vezes, nas visões do Antigo Testamento, não tem uma separação entre a primeira vinda e a segunda. Então, quando Daniel vê o Filho do Homem recebendo o reino, em um certo sentido isso já aconteceu. Mas o próprio livro de Apocalipse
mostra, né, naquele capítulo 5, mostra que o cordeiro, como tendo sido morto, ele era digno, era o único digno de abrir o selo, de abrir o rolo, de abrir os selos e abrir aquele rolo que tinha os juízos de Deus. Então, o Apocalipse 5 está mostrando uma parte dessa visão. E a gente vê como eles viam, né? Daniel viu isso numa visão, meio que resumido tudo, mas tem partes dessa visão que, no certo sentido, já se cumpriram, porque o Filho do Homem já recebeu das mãos do ancião de dias. Ele já recebeu, mas isso vai acontecer de uma forma mais contundente e prático no final dos tempos, né? Tem muitas coisas, é muito misterioso, a gente fica empolgado, a gente fica interessado, a gente quer entender mais, mas o importante é a gente entender os princípios. Então, há uma transferência, quando Jesus falou assim, toda autoridade, Mateus 28, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, ele já recebeu isso por direito, mas isso não aconteceu ainda, porque ele está assentado à destra de Deus, esperando que os seus inimigos sejam postos por estrado dos pés. Então, precisamos entender como essas profecias se cumprem. Então, prestem bastante atenção. O ancião de dias aparece 3 vezes em Daniel 7. Primeira vez como juiz, ele é o juiz. Segunda vez, ele está transferindo para o Filho do Homem. E a terceira vez que aparece o ancião de dias, é algo que nós já mencionamos, mas não exatamente nesse contexto. Na terceira vez, o reino é transferido, claro que não é uma transferência separada, mas o reino, a autoridade, o juízo é transferido para os santos. Então nós temos transferência 1 do ancião de dias para o Filho do Homem, mas transferência 2 do Filho do Homem, ou do próprio ancião de dias, para os santos. E olha que coisa tremenda. Então, isso é muito, muito profundo, muito cheio de mistério, mas isso é a verdade, são esses fatos que nós temos que são revelados. Então, só olhando aqui nessa folha que eu coloquei aqui, o que nós podemos ver a respeito do ancião de dias nessa visão? Okay? Ele é chamado ancião de dias, então isso faz uma referência à eternidade, de eternidade a eternidade, fala em Salmo 90. Tu és Deus, de eternidade a eternidade. Tem um versículo, não precisa abrir, mas tem um versículo em Isaías 43:13, que fala, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ou em outro lugar, assim, desde os dias mais antigos, mas ele é chamado ancião de dias. Na verdade, assim, ele é antes que houvesse dia, antes que houvesse a criação, antes que Deus fizesse o dia, a noite e colocasse os astros do céu e o sol e tudo. Então, ancião de dias se refere a ele ser eterno, a ele ser antes de todo o tempo. Tanto o nome quanto a aparência dele dá uma ideia de idade, né? Ancião de dias é uma pessoa idosa e ele tem cabelos branquinhos, branquinhos, que também nós associamos com idade. E só vou falar uma coisa assim importante para a gente associar, porque a idade mesmo entre nós, a idade é associada à sabedoria. Então, a segunda qualidade que eu coloquei aqui é que ele é sábio, porque os cabelos serem brancos remete, né, traz a ideia de sabedoria, de idade. Só que tem muitas qualidades que Deus passou para nós somos um reflexo de Deus, a criação reflete a natureza de Deus, o homem foi criado na imagem de Deus. Então tem muitas coisas
na nossa vida que a gente consegue entender um pouquinho de Deus, porque Ele colocou uma semelhança em nós. Mas ao mesmo tempo que tem uma semelhança, tem algumas diferenças que a gente tem que colocar com muito cuidado. E mesmo essa ideia que tem muitas pessoas quando querem desenhar, pintar uma imagem de Deus, coloca Deus com uma barba branca, né, como alguém de muita idade. E isso muitas vezes transmite uma ideia parcial. Deus é uma pessoa que é eterna, ele tem muita idade, mas a nossa ideia de idade, até nós confundimos com Papai Noel, com o avô, com alguém que... E eu só queria assim, colocar que idade para Deus, essa imagem de ancião de dias, nós precisamos tirar de todos os aspectos que isso traz na nossa mente, que chama a nossa mente, toda a ideia assim de um vovô que não está muito ali, ele fica sorrindo para todo mundo, ele é só assim, ele aceita, ele não tem muita opinião. Pessoas de idade muitas vezes são consideradas, né, às vezes até por causa de doenças, são às vezes pessoas que nem estão muito presentes na realidade, estão fora da realidade, são de outra época, enfim, tudo que você pensa assim sobre idade, no sentido de uma pessoa com menos vigor, com menos, assim, é uma pessoa sábia, mas assim é de outra época. Hoje muitas vezes a pessoa idosa nem entende o tempo, a tecnologia moderna, o que os jovens estão enfrentando. Então, só essa palavrinha para a gente não associar o ancião de dias com algo que não tenha relevância, com algo que não tenha vigor, com qualquer qualidade assim de uma deterioração da vida, da inteligência e da importância. Então, ele é eterno, ele tem a verdadeira sabedoria, ele sabe de tudo que aconteceu desde antes que houvesse mundo, ele sabe a verdadeira causa das coisas, ele entende o porquê, ele sabe por que as coisas estão desandando hoje, ele entende todos os aspectos. Então, ele é perfeitamente sábio, ok? Então, vamos associar essas qualidades de cabelos brancos, de ancião de dias, com a verdadeira sabedoria. As vestes brancas têm a ver com a pureza. Então, ele é puro, ele, assim, é totalmente branca. Jesus, no Monte da Transfiguração, as vestes dele passaram a brilhar. Então, a veste tem a ver com as ações, com aquilo que você faz, com aquilo que você demonstra. Então, é pureza total. Ele é um juiz, então ele está sentado ali num tribunal. Então, isso é uma figura que Deus tem ao longo das Escrituras, ele é apresentado muitas vezes. Quando Abraão foi falar com Deus por causa dos anjos que iam levar juízo a Sodoma e Gomorra, e Ló estava morando lá, Abraão falou com Deus: ó Deus, o Senhor é um justo juiz, o Senhor é o juiz de toda a terra. Deus é o único que pode verdadeiramente julgar, porque Ele é totalmente puro e correto e justo, e porque Ele criou, Ele sabe, ele sabe das causas, Ele lê as nossas mentes, os nossos corações, como se fosse um livro aberto. Nós ficamos em dúvida, será que tal pessoa agiu com má fé, ou ele estava sendo sincero? Pessoas assim dentro da igreja, dentro da nossa família, e olha, dentro do nosso próprio coração, às vezes nós olhamos e ficamos, será que eu estou agindo com motivação certa? E às vezes a gente fica em dúvida sobre o que move a nós mesmos. Então, Deus é o único que realmente pode julgar justamente. Isso é maravilhoso saber. A humanidade caminhou muito, né? Se for olhar a história da humanidade,
quantas vezes no passado e ainda no presente tem regimes assim que julgam as pessoas sem qualquer critério. É uma coisa aleatória, é uma coisa de capricho, de simplesmente a pessoa que tem o poder resolve aprovar um e rejeitar outro. E o mundo tem progredido, tem um sistema judiciário, tem todo um sistema elaborado de leis e como é que faz e tal. Mas nós estamos vivendo no século XXI numa sensação de que todos os nossos sistemas humanos estão falhando. Nós temos muita informação, mas a gente não conhece a verdade sobre situações específicas. Nós temos democracia, mas pessoas são eleitas que realmente não nos representam. Nós temos o sistema judiciário, mas muitas vezes é falho. Quantos filmes verdadeiros, histórias verdadeiras nós temos de pessoas que foram julgadas, condenadas injustamente. Então, cada vez mais nós entendemos que todos os nossos sistemas estão falhando. E Deus é o Deus justo, esse tribunal. É maravilhoso pensar, né, que Deus vai chegar o dia e Ele vai julgar com justiça. Ele é todo-poderoso. Ele já é todo-poderoso, mas essa cena de um ancião de dias sentando no trono e ele tem milhares de milhares que o servem, milhões de milhões que estão diante dele. Então isso também, isso dá a Deus uma qualidade de ser todo-poderoso, porque a Bíblia fala que é só uma palavra, os anjos obedecem às suas ordens. Então não só ele tem a justiça perfeita, o conhecimento perfeito, olhos de fogo que possam ler as intenções do coração, que possam saber o que é certo, o que não é certo, quem agiu de uma forma correta, quem não agiu. Ele também tem todo o poder. Então tudo que é julgado ele vai executar, porque ele tem todo o poder para executar a sua sentença. E o aspecto que é mais salientado nessa visão é o fogo, que nós vamos falar um pouquinho também. Eu só vou ler agora três textos, dois no Antigo Testamento e um no Novo. Tem outros textos até que me vêm à mente agora, mas eu só queria chamar atenção para esse tribunal que tem tronos no plural. Tronos no plural. Nós, como eu acabei de falar, Deus é um juiz justo. Ele tem capacidade de julgar porque ele conhece todas as coisas, né? A visão, tem mais de um lugar onde no trono, na presença de Deus, tem 7 chamas de fogo, que são 7 espíritos de Deus que percorrem toda a terra. Os querubins, eles têm essas rodas, e essas rodas estão cheias de olhos. Isso significa que ele enxerga. Os querubins são como se fossem os olhos de Deus, enxergam em todo lugar, de frente, de trás. Então, toda a ideia assim, do conhecimento, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Ele conhece todas as coisas. Deus é o único no universo que tem o direito de julgar, que tem a capacidade de julgar e que vai realmente julgar todas as coisas. E ele pode fazer isso sozinho. Deus não precisa de mais ninguém, porque ele tem a visão de todas as coisas, ele tem o poder, ele tem a justiça perfeita. Agora, nós não sabemos exatamente como vai acontecer, mas eu acho muito significativo que o tribunal de Deus é plural. É plural, não é um trono. Mesmo Deus sendo tudo isso que eu falei, ele, até que ponto que as outras pessoas interferem, nós não temos nenhuma informação sobre isso. Mas vamos ler, tem pelo menos 3 textos, e tem outros que são mais indiretos, mas vamos ler 3 textos, 2 deles estão no livro de Salmos.
que falam sobre a assembleia. Deus tem uma assembleia, Deus tem um conselho. Nós temos várias visões, né, além disso, mas só vamos fazer uma menção sobre isso. Tem livros escritos sobre esse assunto. Salmo 82, versículo 1. Deus preside a grande congregação, julga no meio dos deuses. Essa palavra, deuses, é Elohim. O próprio Deus é chamado de Elohim, né? Porque é usado um termo no plural. Mas ele preside a uma grande congregação e ele julga no meio dos deuses. E o Salmo continua, não interessa, assim, agora, assim, é um Salmo que tem uns pensamentos bem difíceis, bem ambíguos, assim, porque Deus está falando assim, até isso tem a ver com os juízes na terra, porque no versículo 6 ele fala, vós sois deuses, vós sois todos filhos do Altíssimo, mas aí ele fala que vocês vão morrer. Ele está falando sobre o juízo na terra, mas também está falando sobre os príncipes, príncipes que caíram, príncipes que Deus tinha no seu conselho. Então tem muitos aspectos do tribunal, da Assembleia, do Conselho de Deus que nós não entendemos muito claramente, mas tem várias referências a isso. Tem um outro salmo aqui perto, Salmo 89, que fala no versículo 7, Deus é tremendamente temido na Assembleia dos Santos, grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Então, aqui também é uma referência a um conselho, né? A um conselho que Deus tem. Então, e aí eu só vou fazer menção, nós temos o exemplo no livro de Jó, que Satanás se apresentou diante de Deus no meio de uma espécie de conselho de anjos, e Deus toma a decisão, mas ele coloca, ele fala, vocês têm visto o meu servo Jó. Eu não sei como, lógico que a gente não tem entendimento, não temos informações sobre como que funciona esse conselho, aqueles que faziam parte do conselho que caíram, como Lúcifer. Tem muitas coisas assim que a gente só tem algumas menções, mas é interessante que quando tem uma descrição do trono de Deus, da presença de Deus, nós temos essas cenas em que Deus, claro que Ele é a palavra final, Ele é o juízo final, mas Ele julga no meio de outros juízes, de outras pessoas que fazem parte desse conselho. E eu acho muito, muito importante esse exemplo que Deus dá. Ele, como eu falei, ele é o único que poderia julgar sozinho, palavra monocrática, sozinho. Deus seria perfeitamente capaz e justo em fazer isso. Mas Deus coloca tronos no seu tribunal. Então, quando você pensa no livro de Jó, você vê uma cena ali, né, de Deus colocando assim, vocês estão vendo como Jó é justo? É quase que Deus quer ouvir o que os outros vão falar. Então Deus não fala assim, olha, eu decreto e acabou, mas Deus ouve, né? Isso é um princípio que Deus utiliza. Um outro exemplo disso é quando tem uma história do rei Acabe, e do profeta Micaías, que está em 1 Reis 22, e não vou entrar nessa história, mas no final, Micaías, o profeta Micaías, ele conta para Acabe o que ele viu numa visão. E nessa visão, ele viu o trono de Deus. Eu estou lendo em 1 Reis 22, 19. Ouve, portanto, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono. Então, Deus é o juiz, ele está no trono.
E todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. E ele pergunta, quem vai induzir Acabe a subir? Então, outra vez, é uma cena de um conselho de guerra. E Deus está falando assim, olha, nós precisamos tomar tal medida, eu preciso saber. E vem um falando uma coisa, vem outro falando outra coisa. É bem interessante, assim, porque você pensa assim, não, Deus não precisa ouvir a opinião de ninguém. Deus podia falar assim, vá, faça isso e faça acontecer. Eu só queria mostrar que existe esse cenário de Deus com seu conselho, Deus com outros tronos. Eu vou citar também que quando Jesus tinha a mãe de Tiago e João veio falando assim, eu quero fazer um pedido para meus filhos, um vai sentar à direita, outro à esquerda, e Jesus fala a respeito de tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Mas eu quero ler também, porque é também um texto bem significativo, só para a gente ter uma visão do tribunal de Deus. Está em Apocalipse, como vocês devem saber, Apocalipse no Novo Testamento corresponde muito a Daniel. Então, Daniel é o livro no Antigo Testamento que mais mostra essas cenas, que mais tem essas revelações, e Apocalipse no Novo Testamento é bem semelhante e complementa. Muitas coisas são semelhantes e muitas coisas complementam. Então, em Apocalipse 19 fala da volta de Jesus. Em Apocalipse 20, o dragão, nos primeiros versículos, né, de Apocalipse 20, o dragão é preso, amarrado por 1000 anos, lançado no abismo, ele não pode mais enganar as nações. E aí, versículo 4, então Apocalipse 20, versículo 4, vi também tronos, plural, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar. Aqui, assim, com muitos textos proféticos, é muito interessante assim quando coloca eles, né? E a gente fala assim, mas quem que é? Quem que são esses eles? Pode ser que sejam os próprios, porque o versículo diz o seguinte, aos que se assentaram sobre os tronos, quem que assentou sobre os tronos? Foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam sinal na testa, nem nas mãos. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ok. Não quero entrar em nada assim desse assunto aqui, mas só mostrar que tem tronos. Será que esses tronos foram as pessoas que foram martirizadas, que sentaram, eles reinaram com Cristo. Mas nós temos uma visão de um tribunal. Né? E, na verdade, esse tribunal que vai depois ver os livros e tudo, só vai começar a julgar toda a terra no final do capítulo 20. Mas por enquanto, é só para a gente ver que o tribunal de Deus tem tronos. Pode ser que sejam outros seres espirituais, celestiais, do conselho de Deus, e nós vimos também no próprio capítulo 7 de Daniel que há uma transferência de poder de julgar. Paulo fala em 1 Coríntios 6 que nós vamos julgar o mundo, então nós precisamos começar a julgar as coisas que acontecem entre nós. Então nós temos todo esse cenário de toda essa verdade de que o tribunal de Deus é bem complexo e tem várias pessoas, ok? Não é só Deus compartilha. Deus é um Deus que gosta de compartilhar. Deus gosta de incluir. Isso é maravilhoso entender sobre Deus. Então, no final do versículo 10, Daniel 7, versículo 10, diz assim, que assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Ok? Então, aqui fala sobre os livros. Também não vou poder tomar tempo agora para falar sobre os livros, talvez em outro momento, no estudo de Daniel, posso mencionar. Nós sabemos que no livro de Apocalipse fala dos livros, quem não foi escrito, quem não foi encontrado no livro da vida, mas existem várias menções de livros no Antigo Testamento. Esse aqui é um deles, né?
Daniel 12, versículo 1, aqui no livro de Daniel, também fala sobre os livros. Lá atrás, Moisés, quando ele falou assim, Deus, o Senhor está querendo, lá naquela história do bezerro de ouro, quando Deus falou assim, dá licença aqui que eu vou matar todo mundo aqui. E Moisés falou assim, não, isso vai ser uma vergonha para a tua honra, o Senhor não pode fazer isso, tire o meu nome do teu livro. Então, Moisés falou sobre um livro e Deus respondeu a Moisés falando sobre um livro assim, não, eu não vou tirar o seu nome do livro da vida, vou tirar o nome do meu livro somente aquele que realmente não for fiel. Então, e tem várias menções de livros, né? Então, só para a gente confirmar, né? Abriram-se os livros. Tem o livro da vida, tem vários lugares que fala que Deus escreve, Salmo 139, né? Fala que todos os nossos dias foram escritos no livro dele antes que nós vivêssemos. Então Deus já sabe o que nós vamos fazer, não é uma coisa fatalista, mas Deus sabe o que nós vamos fazer antes de nós praticarmos qualquer coisa. Então tudo está escrito no livro, né? Então Deus tem tudo registrado. Naquele tempo, eu sempre falo que Deus deve ter uma videoteca, né? A gente falava sobre fitas de vídeo, agora são DVDs, agora nem tem mais, tudo no virtual, mas Deus tem tudo gravado. Ele tem tudo gravado, não só escrito, mas ele tem com certeza todas as cenas, ele tem tudo registrado. Então, para ter um julgamento justo, é claro que é importante ter ter tudo registrado, né? Deus não está falando por suposição, né? Deus realmente tem condições de julgar de uma forma perfeita. Então, eu só quero então agora terminar falando um pouquinho sobre esse aspecto do fogo. Já falamos sobre isso em algumas outras ocasiões. O fogo é algo central no cenário. Então agora eu só quero pegar alguns textos e assim no meu coração, assim, quando a gente fala sobre quem Deus nós temos geralmente quando fala sobre Deus como juiz, temos muitas passagens, várias passagens no Antigo Testamento que mostram Deus, o dia da vingança de Deus, o dia do juízo. Nós associamos muito o fogo com ira, com destruição, e realmente tem vários textos que falam sobre isso. Então, quando nós tentamos descrever Deus ou falar a respeito de Deus, nós somos muito limitados. Geralmente a gente consegue ver só um pouquinho de um aspecto, tem outros aspectos. Jesus veio para mostrar realmente o coração de Deus como Pai. Então, nós temos essa visão. Se a gente for olhar essa visão aqui de Daniel 7, muito assim, confere, né, com outras descrições de Deus. A maioria das descrições de Deus tem algo relacionado a fogo. E o fogo tem, de fato, algo muito, assim, é muito destrutivo. O fogo queima, o fogo consome. Nós pensamos quem pode se aproximar de Deus com esse fogo. O trono dele tem fogo, as rodas embaixo do trono tem fogo, tem um rio de fogo saindo do trono dele. Então, assim, quem que vai suportar? Ninguém vai poder suportar. E realmente essa ideia de fogo e de, né, o mundo vai acabar em fogo, o aspecto de fogo é algo que tem um sentido negativo, mas eu quero só tentar ler alguns textos. Claro que a gente também vai ser muito limitado em ver isso, mas queremos conhecer quem Deus queremos entender melhor como nós podemos estar diante de Deus e entender que
que tem essa parte de complementação, né? Tem o ancião de dias, mas depois tem o filho do homem, tem os santos, tem o tribunal perfeito de Deus. Então, queremos compreender um pouco mais sobre quem esse Deus é. Então, a visão de Ezequiel capítulo 1, ele fala sobre os querubins e tudo, mas queremos só ver quando ele, por fim, Ezequiel 1, versículo 26, ele, depois de ver descrever os querubins, tinha um firmamento acima dos querubins, que seria como se fosse o teto para eles, mas o piso, né, do trono de Deus. Então, por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono, como a aparência de uma safira. Sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um homem no alto, sobre ele. Então, por fim, né, depois de ver todos os querubins, ele sobe, ele consegue ver que acima dos querubins, eles que sustentam, eles que levam o trono. Então, acima dos querubins tinha um firmamento, e nesse firmamento tinha um trono, e sobre o trono a semelhança de um homem. E qual que é a descrição deste homem? Vi como o brilho de âmbar, como o aspecto do fogo, pelo interior dele, o interior desse homem, assim, era como se ele fosse transparente, e dentro dele tivesse fogo, desde a semelhança dos seus lombos para cima e desde a semelhança dos seus lombos para baixo, ou seja, tudo, né? Dos lombos para cima é fogo, dos lombos para baixo é fogo. Mas assim, daí para baixo ele vê a semelhança de fogo, mas havia um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim, o aspecto do resplendor em redor. Vamos olhar como Jesus. Eu só vou pegar algumas descrições, tem muitas que nós poderíamos ler. Apocalipse capítulo 1 tem a visão que João teve de Jesus. Como já mencionei, Jesus, ele reflete, ele mostra, né? Ele demonstra, ele manifesta como Deus é. Então, quando João está lá na ilha de Patmos, capítulo 1, ele foi arrebatado em espírito, e aí ele ouviu uma grande voz, no versículo 10. Ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Aí, no versículo 12, ele se volta, né, ele vira para ver quem falava comigo, e o que ele vê, primeiro, são 7 candeeiros, mas só que no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem. Então aqui já estou entrando um pouquinho no filho do homem, mas eu queria mostrar como Jesus, o filho do homem, ele tem a mesma aparência, ele manifesta, ele tem a mesma aparência do ancião de dias. Então ele é semelhante ao filho de homem, ele está fazendo uma referência aqui a Daniel 7. Ele vê ali alguém que é humano, filho de homem, mas é o filho de homem, né? Aquele que Daniel viu. E ele é vestido com vestes talares, cingido à altura do peito, com cinto de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos, como a lã branca. É a mesma coisa do ancião de dias. Como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha. Em outro lugar, Ezequiel também descreve esse homem no trono com essa semelhança de bronze ou de uma coisa assim brilhando como fogo. Então, só para a gente entender assim que Deus tem esse aspecto de fogo. Deus manifesta fogo. O fogo é um elemento essencial de quem Deus é. E nós sabemos, eu poderia ler muitos textos que falam sobre como Isaías 66 fala como o fogo vai queimar todos os ímpios. Isaías 30, no final do capítulo 30 de Isaías, ele fala também a respeito de fogo. Tem muitos lugares que falam
sobre o fogo como um fogo consumidor, como um fogo que vai destruir. E a ideia, eu estou só querendo sintetizar, porque seria um assunto muito extenso, mas a ideia de que Deus vai julgar, isso causa muito temor. Eu quero afirmar, todas as vezes que eu falo sobre esse assunto, quero dizer que quem hoje estiver falando sobre a volta de Jesus, sobre juízo, sobre fogo, e falando sem lágrimas nos olhos e na voz e no coração, não está vendo como Deus quer ver. É muito importante, isso faz parte da visão de Deus, faz parte dessa visão que Daniel viu. Ele viu todos esses reinos que são contra Deus. Então, quando Deus se assenta no tribunal, Deus é um fogo, ele vai consumir tudo. Mas vamos continuar lendo mais um pouquinho. Eu quero mostrar alguns aspectos para que a gente entenda que Deus ele precisa julgar. Ele precisa julgar porque ele é justo. Ele precisa remover, ele não só julgar, dizer, olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Ele também precisa dar um fim. A ideia central da vinda do reino de Deus e daquilo que Deus vai fazer para renovar a terra e para estabelecer o reino eterno, é que ele não só vai dizer, olha, não vamos ficar mais em dúvida sobre o que é certo e o que é errado, mas ele vai consumir, ele vai tirar todos os elementos. Acho que em Mateus 13, quando fala sobre o joio e trigo, que ele fala que ele vai queimar tudo que é elemento errado do reino. Então ele vai consumir, o fogo consome. Nós estamos vendo a tragédia de fogos que estão queimando nos Estados Unidos, no Brasil. Isso é terrível. O fogo é muito destrutivo, acaba com as coisas num instante, né? Então o fogo consome. É necessário que tudo que não pertence a Deus, tudo que não pertence ao seu reino, à sua justiça, seja consumido. É muito importante isso. Não vai existir um reino de paz e de justiça sem que o fogo consuma. Então, agora eu quero ler passagem bem conhecida, né, em Mateus 3. Também tem vários textos, tem Malaquias 3, tem vários textos que falam sobre como antes do dia de juízo final, antes do fogo consumir todas as obras malignas, vai tirar tudo que pertence a esses reinos, todo elemento de orgulho, tudo que trouxe esse fermento terrível, esse veneno que contaminou a raça humana. Tudo isso precisa ser queimado, isso precisa ser extirpado, precisa ser removido totalmente. E o fogo, ele tem, aqui em Mateus 3, só vamos ler nas palavras de João Batista, porque ele falou a respeito da vinda do Messias, né? E ele falou assim, né? Ele já tinha falado sobre o machado ser colocado à raiz das árvores. Toda árvore, eu estou lendo em Mateus 3, versículo 10. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem após mim aquele que é mais poderoso. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Na sua mão ele tem a pá, limpará a sua eira, recolhendo trigo no seu celeiro e queimando a palha com fogo que nunca se apagará. Então, o que Deus quer? Ele quer o trigo, ele quer a árvore que dá fruto. E o que é nocivo, o que contamina, o que traz veneno e vai lastrando e contaminando as pessoas, ele quer eliminar. E aqui nós temos essa ideia tanto assim de um juízo que ele vai separar o trigo da palha, a palha vai queimar, mas nós temos isso dentro das nossas vidas, e tem muitos lugares na Bíblia que fala sobre purificação.
especialmente aquela ideia de prata ou de ouro que é refinado pelo fogo. Então, o fogo precisa ter ação nas nossas vidas, porque quando o fogo queimar, tem 1 Coríntios 3, né, que fala que tudo que for construído com madeira, feno e palha, o fogo naquele dia vai queimar. Então nós temos assim, essa ideia assim, de que o fogo vai queimar, vai ter juízo sobre pessoas ímpias, vai consumir esses reinos. Lembra do sonho de Nabucodonosor? Uma pedra cortada sem mãos atingiu aquela estátua e destruiu, não só derrubou, mas destruiu. Então essa é a ideia, assim, o reino que vem, ele não só vai vencer e dizer agora é eu que mando, mas o reino que Deus está trazendo, ele vai trazer esse fogo que vai queimar, vai eliminar tudo que não pertence a Deus. Mas tem um processo de fogo, de purificação pelo fogo, que nós precisamos passar agora. Aí tem muitos textos, 1 Pedro 1, versículo 7, que fala sobre como nós temos que agradecer a Deus. E isso é muito importante, isso é uma aplicação para nós hoje. Ele fala assim, ele começa em 1 Pedro 1,5 falando sobre a salvação preparada para os últimos tempos. Mas ele fala assim, enquanto nós esperamos essa salvação final, essa salvação que vai trazer libertação e vida e reino de Deus, enquanto nós estamos esperando isso, ele falou assim, nós aguardamos, e ainda que nós tenhamos que passar por provações, pelo fogo das provações, nós somos gratos a Deus, porque isso vai refinando, isso vai eliminando. E a visão que nós temos no livro de Daniel é daqueles 3 amigos, no capítulo 3, em que eles foram lançados na fornalha de fogo, mas eles não sentiram nada, nem o cheiro do fogo pegou na roupa deles. Então, quando o fogo queima dentro de nós, quando não tem mais madeira, feno e palha, quando o orgulho é queimado, quando todo o nosso egocentrismo, nossas motivações erradas, todas as coisas que não servem, toda a palha, isso precisa ser queimado, e isso acontece pelo fogo, ok? Então, essa visão. Agora eu quero ler em Hebreus capítulo 12, e depois nós vamos ter mais uma passagem só para a gente poder finalizar. Em Hebreus 12, ele fala, Hebreus 12, ele fala que nós não chegamos ao Monte Sinai. No Monte Sinai tinha muito fogo, que Deus queria mostrar que não era uma coisa leviana chegar perto de Deus. Mas ele falou assim, nós não chegamos perto desse monte que tem essas coisas que ninguém podia suportar, que era tão terrível. Nós chegamos ao Monte Sião e tal. E aí o versículo 25 ele fala, 12, 25, vede que não rejeiteis ao que fala. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Então, naquela época, sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu, dizendo, ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez, mostra a remoção. Então, ele está usando uma outra figura aqui, está usando a figura de um terremoto, de abalar. Então ele fala assim, naquela época a voz abalou a terra, mas Deus vai abalar agora céus e terra, e ele vai abalar tudo. Mas o abalar não é só para dar uma tremida e ficar assim. Ele falou assim, isso mostra a remoção. E é isso que vai acontecer no fim. No fim, Deus vai remover tudo que pertence a esses reinos humanos. E como eu tenho sempre martelado aí nessas aulas, que esse espírito,
o espírito da Babilônia, o espírito da besta, o espírito dos reinos deste mundo, esse espírito está em todas as esferas, está dentro das famílias, está dentro da igreja, está dentro das áreas de atividade humana, educação, cultura, ciência, administração, economia e política, claro, muito forte. Então, o reino humano está em todas essas áreas. O que ele está dizendo é que vai ter um abalo, e uma outra maneira de falar é vai ter um fogo. E tanto é que ele termina essa passagem falando de fogo, mas vamos ler o restante. Então, versículo 27, isso mostra a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam. Então, João Batista falou, vem aí quem vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Por quê? Porque a palha precisa ser queimada agora. Um dia o trigo vai ser separado do joio, vai ter um fogo final, mas se o fogo estiver ardendo na nossa vida e quem é batizado com o Espírito Santo e com fogo, isso é algo que vai removendo as coisas que são abaláveis. Então, todas essas coisas abaláveis. Por que Deus permitiu uma pandemia sobre o mundo inteiro? Não é ainda no grau, não chegou num grau que vai chegar futuramente, mas já tem muita coisa abalando. Só que tem muita gente, tanto na sociedade normal do mundo, quanto dentro da própria igreja, tem muita gente querendo voltar para aquilo que tinha antes. E a ideia não é voltar. Não estou falando assim de não voltar a se reunir, ou de empregos, ou economia, mas alguma coisa tem que mudar. Porque o abalo é para remover as coisas que são deste mundo, coisas criadas, coisas que nós geramos, né? Versículo 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, ou seja, que queimou toda a palha, o feno, a madeira, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. E aí ele termina, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Então ele está usando duas alegorias, duas metáforas aqui. Ele está usando o terremoto, o abalo para destruir, para colocar no chão aquilo que não foi feito por Deus, que não está na rocha, e ele está usando a ideia de fogo, ok? Então, para a gente entender, o fogo tem esse aspecto negativo, o fogo queima, o fogo destrói, mas destrói aquilo que não foi gerado por Deus. E para a gente entender que o fogo tem um aspecto muito positivo, acho que é menos enfatizado nas Escrituras, porque infelizmente nós temos muito mais do outro lado que o fogo precisa alcançar, mas vamos ler no final do livro de Cantares um texto muito bom sobre o fogo para a gente entender, até mesmo quando fala no livro de Apocalipse que Jesus tem olhos de fogo, né? Isso não está falando somente sobre algo negativo. Então vamos ver o que fala em Cantares, né? Versículo 6, Cantares 8, versículo 6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, duro ou inexorável como a sepultura, o ciúme. De vez em quando eu tenho falado sobre o ciúme. Como eu falei assim, tem aspectos de Deus que estão em nós, mas na nossa vida é uma coisa caída. Então, ciúme entre os homens é uma coisa terrível, né? Qualquer dia você pode ligar a televisão ou ver na internet, mas tem aqueles programas de televisão que falam todos os dias sobre crimes de ciúme.
né? Ex-maridos, ex-namorados que matam. O ciúme é uma coisa terrível, destrói casamentos, destrói relacionamentos, mata. Mas o ciúme é algo de Deus, porque o ciúme faz parte do verdadeiro amor. E é isso que faz a gente entender o que é o fogo de Deus. O fogo de Deus não é a vontade de Deus de destruir. E é isso que eu tenho assim, de uma queixa contra alguns que estão falando muito sobre o Jesus que vai voltar, é um Jesus que volta com fogo, ele vai destruir todo mundo. Como se isso fosse algo assim, às vezes até a gente pode assim, até ter um certo prazer em pensar assim, que todas as pessoas que são contra Deus, que são ímpios, não tem prazer nisso. Deus não tem prazer nisso. Mas o fogo de Deus, isso é algo que faz parte do verdadeiro amor. Então é algo que mesmo a gente entendendo um pouquinho, ainda fica misterioso para nós. Mas ele fala que o amor é forte, como a morte, inexorável, assim, não volta atrás, como a sepultura. O ciúme, as suas brasas, as brasas do amor, as brasas do ciúme, são brasas de fogo, como labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Então, só terminando nessa nota, para entender que o Espírito Santo e fogo é fogo de paixão. Fogo é quando nós temos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não somos pessoas apáticas, nós não somos pessoas neutras, no sentido assim, neutra no sentido assim de tanto faz assim. O amor de Deus não é um amor que ele pensa, se você continua caminhando comigo, tudo bem, mas se você quiser me rejeitar, tudo bem também. Como que nós nos sentimos em relação a alguém que nós amamos, um filho, um filho que está sendo injustiçado, isso suscita esse fogo. No nosso caso, no caso humano, esse fogo é perigoso, né? O fogo da vingança, o fogo do ciúme, isso é muito, muito perigoso, muito violento e muito cheio da nossa natureza caída, mas Deus tem um amor puro, e o amor de Deus é um amor como fogo. Então, quando João viu Jesus em Apocalipse 1, com olhos de fogo, com chamas de fogo saindo dos olhos dele, nós não devemos pensar em chamas de fogo querendo vingança, querendo matar, mas chamas de fogo de paixão, de amor, que tem esse lado, que tem essa necessidade de proteger e de extirpar aquilo que causa mal. A questão principal do fogo é que o fogo é pureza, o fogo é paixão, o fogo é realmente assim, só aceita aquilo que não tem nenhum elemento de mistura. O ouro, a prata, passando pelo fogo, tira tudo que é de impureza. Então, o reino de Deus é um reino de grande paixão, de grande amor, tem a necessidade de eliminar, e nós temos a chance de ter o Espírito Santo e fogo agindo na nossa vida agora, as provações também que nos provam como fogo. Se nós pudermos dizer, Senhor, eu não estou pedindo tribulação, não precisa pedir, viu, gente? Não tem necessidade nenhuma de pedir tribulação, mas nós precisamos ter um coração aberto. Se Deus está tratando com a nossa vida, se Deus está agindo e fazendo a gente passar pelo fogo da tribulação, isso tem o objetivo de purificar. E isso aparece muitas vezes, vai aparecer outras vezes no livro de Daniel, mas isso é uma ideia muito clara nas Escrituras, de que Deus quer purificar o seu povo, para que quando o fogo da presença de Deus vier, Deus é assim, ele é um fogo, Deus não tem fogo. Deus é amor, Deus é luz e Deus é fogo. Então isso significa que essa essência de Deus está tudo envolvido, uma coisa relacionada, né? O amor de Deus, a luz de Deus
e o fogo de Deus. Então, nós olhamos para aquele fogo e temos medo, porque em nós ainda tem muita palha, tem muita coisa errada. Mas se nós pudermos dizer, Deus, purifica, tira de mim tudo que não pertence a ti, eu quero ser purificado a ponto de poder estar como os 3 amigos de Daniel na fornalha de fogo e nada atingir. O fogo, quando queimou dentro de nós, quando o fogo eliminou tudo que é perecível, tudo que é abalável, então nós vamos poder apresentar a Deus, nós vamos poder estar na presença de Deus e o fogo dele só vai nos envolver, vai ser maravilhoso. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, tentando olhar para a Tua Palavra, tentando olhar para essa cena fantástica do ancião de dias e quem é e como que é esse tribunal. Nós estamos olhando, ó Deus, para toda a nossa situação atual, querendo entender, Senhor, como nós podemos estar na Tua presença, Senhor. Eu tenho esse anseio dentro de mim, eu quero olhar para o ancião de dias, sentado nesse trono, um rio de fogo saindo do trono. Eu não quero me sentir ameaçado, amedrontado. Eu quero sentir que esse fogo é um fogo de amor, é um fogo de pureza, é um fogo de luz, é um fogo de perfeita justiça, é um fogo que vai trazer um reino perfeito sobre a terra. E nada, ó Deus, tudo que o Senhor edificar, tudo que for edificado sobre a rocha, o fogo vem para consumir, mas só para consumir aquilo que não presta. Então, Senhor, tira, Senhor, da nossa vida e das pessoas que nós amamos e nosso anseio pelo mundo é que o Senhor já venha queimando, que as pessoas possam aceitar a ação do Teu fogo. Nós entendemos que vai ter uma grande colheita, que muita gente vai aceitar o Teu fogo, vai se render a Ti, Senhor. Nós pedimos isso e clamamos, ó Deus, por misericórdia, ó Deus, porque nós queremos a Tua presença e a Tua vinda. Em nome de Jesus. Amém.